irmãos, assim. E quando você ora dessa forma, irmãos, você tem que entender uma coisa. Você vai chegar mais perto de Deus. E quando você chega mais perto de Deus, Ele vai requerer mais de você. Mais obediência, mais santidade, mais humildade. Então é a hora que Deus envia alguém para falar com você direto. E às vezes não é do jeito que você quer ouvir. Eu sou contigo, vou te dar um carro, vou revelar a loteria para você. Não é assim. Simplesmente é para corrigir os erros, segundo a oração que você fez. Ou seja, quando você fizer uma oração para você, que você quer ter esse coração assim, que você quer servir a Deus, você tem que fazer com a certeza que é isso que você quer. Porque quanto mais, irmãos, você procura chegar perante a Deus, mais repreendido você vai ser. Talvez através da pregação, mas através face a face, Deus usando alguém. E aí você se espinha, você se ira, mas e aquela oração que você fez? Crie um coração reto. Como que vai ficar? Então eu quero dizer aos irmãos, na sua oração, faça ela, irmãos, bem feita, bem pensada do que você vai pedir para Deus. É igual o irmão leu, né? Um culto racional a Deus, com entendimento, sempre pensando por que você vem na igreja. E muitos, na verdade, eu conheci muitos que estão falando, eu vou lá para receber. É difícil dizer alguém que vai para dar glória a Deus. Todo mundo quer. Eles pegam o versículo de Ageu 2,8 e falam, meu ouro, meu prata, já pega a prata e o ouro para ele. Não é assim. Todo mundo achar, irmãos? Diz assim, aleluia. Vamos ler o 11, o 12, o 13 e o 14. A versão da minha Bíblia é um pouco diferente, irmãos. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Fique à vontade, irmãos. Aleluia. Vou ficar na oração, já foi feita. Glória a Deus. E eu estava pensando sobre essa palavra. Estava ali perguntando, Senhor, o que eu vou falar? Porque ler a Bíblia a gente lê, irmãos, mas a palavra certa, no dia certo, já muitas vezes não compete a gente tem que pedir uma orientação. E eu falei, estou sem mensagem, fiquei preocupado, falei, o que eu vou falar? Se for uma campanha, você já tem ali um alicerce para você construir em cima, que você geralmente prega em cima da campanha que está sendo anunciada. Então você já vai naquele intuito que você sabe que você vai pregar sobre aquilo. Mas quando na campanha você se preocupa. E outra, irmãos, a preocupação nossa é dupla. Porque certa vez uma irmã, ela disse esses dias, você tem uma ideia que tem que ser bem pensado até que você vai pregar. Ela disse para mim, eu até guardei que você pregou sobre aquele cego de nascença, que era Bartimeu. Eu falei, não. Esse Bartimeu, ele não era cego de nascença. Cego de nascença do capítulo 9 de João. Ela falou assim, não, você falou, não, eu não falei. Porque eu tenho certeza, irmãos, aquilo que eu estou pregando. Eu falei, não, talvez você confundiu de eu ter anunciado aquele outro cego, mas ele não era de nascença. Mas como você sabe? Segundo a própria Bíblia.
Quando ele pediu a visão, o Senhor disse para ele que ele pediu que eu torne a ver. Então, quando ele disse eu torno a ver, então ele não era cego de nascença. Ou seja, a interpretação da Bíblia, irmãos, está na sua mão. Se você prestar bem atenção, você tem toda a interpretação da Bíblia na sua mão. Não precisa você escolher mais nada. Mas muitos pegam várias. Tem de crente que tem aquela Bíblia cheia de comparação de versículos, busca vários versículos, e ali há uma confusão na mente. Mas está ali. Então o Evangelho é o mais fácil de você interpretar, porque ele está num texto em cima e num texto embaixo. Geralmente é difícil achar no mesmo capítulo a interpretação, mas se você procurar um pouco em cima e um pouco embaixo, você vai ter a interpretação certa. Aí a semana agora ficou pensativo, falei, por que, irmão? Eu prego uma coisa que eu tenho certeza que eu estou pregando. É igual um irmão que chegou e disse várias coisas ali na igreja. Ele disse que ia fazer isso, fazer aquilo e tal. E depois esse irmão desistiu de tudo. Aí ficou por isso mesmo, estou orando, aquele negócio que o crente não quer compromisso, né? Aí eu falei, mas e aquilo que você falou no povo? Não falei não, falou. Porque eu estava ouvindo, várias pessoas ouviram o que você falou. Está entendendo? O que você pregar na emoção e você tentar passar algo para a pessoa. Por isso a oração. Se você não souber orar, coisas vão vir e você não vai estar esperando. Por exemplo, se você tiver uma oração lícita, uma oração assim com entendimento, uma oração racional, vamos dizer assim. Quando alguém falar uma coisa, pregar uma coisa, entregar um recado, você já taca a sua mente para você puxar, é aquilo lá. Mas quando você tem uma oração só para preencher um horário, para você achar que não vai orar só 5 minutos, eu vou orar 10, encher de várias coisas, quando alguém chegar com a resposta, você não vai saber qual a resposta que é. Você fala, puxa, pedi tanto, agora eu nem sei o que Deus está falando. Até coisa material, a gente pega casa, fogão, geladeira, né? Moto e tudo, e casa e tudo, mistura tudo. E Deus falou toda a vitória, aquela bênção financeira que você me pediu, estou entregando. Você fala, puxa, e agora? Qual? Por isso, irmãos, ore com entendimento, ore com sabedoria. Livre, irmãos. Quando Paulo diz quem ora no Espírito, em mistério, né? O teu Espírito ora bem, quando você está falando em mistério. Mas os outros vão ficar sem edificação. Só você está edificando. Mas se você orar em mistério, mas a mente estiver concentrada na oração, você se edifica mais ainda. Porque você está falando em mistério, mas a sua mente está orando junto. E se edifica mais. Então é uma técnica que você tem que aprender. Mas eu quero dizer para os irmãos, ore, irmãos, com certeza que vai ter a vitória. Porque até Jesus disse, né, que aquilo que pedir com fé e não duvidar, irmãos. Então quando você ora muitas coisas de uma vez só, você nem terminou uma oração, já começou outra. Entendeu? Aí como que você vai estar firme na fé naquilo lá? Porque você não sabe o que quer ainda. Você não tem certeza daquilo que você está pedindo. Aí quando você não tem certeza, começa a entrar aquela velha colega de muitos cristãos. Qual o nome dela? A dúvida. E aí que você desfalece, irmão, porque não acontece nada na sua vida. Eu comecei a fazer essa oração de entendimento. Alguém pergunta, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou ver o que Deus vai fazer comigo. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo. Mas eu quero estar ali esperando, porque quando Deus me orientar, eu vou fazer aquilo que Ele colocar no meu coração. E outra coisa, vocês prestam bem atenção, por exemplo, está sendo gravado hoje? Qual só a responsabilidade do ser humano? Por quê?
é mais ainda estreito. Porque quando tem só a igreja, os irmãos vão ter medo depois de cobrar do pastor. Vai passar em branco, o pastor vai falar algumas coisas e passa em branco. Mas tem muita gente assistindo e depois é difícil você dizer que não falou. Está entendendo por que é responsabilidade? Eu vi muita gente falando, não gosto de pregar. Falei, muito bem, mas tenha certeza do que você está pregando. Ele falou, mas como assim, irmão? Eu conversei com vários pastores, irmão. Eu acho que eu estou sendo meio chato, eu estou sendo meio quadrado isso aí, mas não sei. Mas eu sei que eu quero aprender com eles também. Ele falou, por quê? Porque você vai ter que ter certeza daquilo que você está falando, porque se alguém perguntar e você não tem a resposta, porque você não tem certeza daquilo que você está pregando. O ficou me olhando. Então tem várias situações. Fica, preparado para dar resposta. Porque senão a sua pregação você não está nem sabendo que você vai pregar. É que nem quando o Absalão estava preso no cabelo naquela árvore. Chegou uma pessoa para anunciar, nem viu o que aconteceu, ele falou, meu filho Absalão, vai bem? Ele falou, eu vi um alvoroço. Não tinha resposta nenhuma, porque foi apressado em falar. Aí chegou o outro e disse, Deus vingou o inimigo do Senhor. E aí ele entendeu que Absalão havia morrido. Está entendendo? Então não seja apressado em nada. Tem um ditado que fala que o apressado come cru. Verdade irmão. Tem muita gente, eu conversei com muita gente. Se pudesse voltar 10 anos atrás, a pessoa voltava 15. Então, entendeu? Arrependido que está. Então analisa bem as coisas. Presta bem atenção no que você está pedindo para Deus. Entendeu? Não seja precipitado com a tua boca. E não faça oração arrogante, porque alguém pisou no seu pé também. Então, vigie, irmãos. Seja direto no que você vai pedir. É isso que Deus está querendo de você. Tá? E aí, quando você for assim orar com entendimento direto, quando Deus falar, você fala, poxa, obrigado, Deus. Eu sei o que o Senhor está fazendo. E assim que eu entendi, quando eu ouvi uma mensagem, eu entendi o que Deus estava falando comigo. Alguém olhava e falava assim, não, vou atrás de fulano que ora pelo dom. Eu falei, não, vou ouvir a palavra, porque eu tenho certeza que quando alguém pregar, eu sei o que eu pedi, que eu coloquei no meu coração. E eu saio de lá regozijando, irmãos. Porque eu fiz uma coisa com entendimento. Começa hoje quem não está fazendo, você vai entender o que Deus vai fazer. É igual, por exemplo, muita pessoa, Deus vai salvar o seu marido, não é assim? Aí pergunta, você tem certeza? Está entendendo a nossa pregação, o que eu estou tentando explicar? Não, porque a Bíblia diz que a mulher não. Tem certeza do que você falou? Agora, se Deus mandar dizer mesmo pessoalmente para a pessoa, aí é diferente. Mas uma coisa que você pregar, que você não tem certeza, é igual muita gente fala, Senhor Jesus está salvo, não é esse negócio. Eu conversei com um irmão muito pregador, muito tempo de ensinamento. Eu falei, irmão, tem certeza que está salvo? Porque o ladrão, eu falei, mas o ladrão, tem outras passagens fora do ladrão? Você tem certeza que a pessoa, você pega as luzes, está salvo se morrer? Ele ficou pensando, falei, tudo bem, eu não vou entrar nessa área. Mas por quê? Se a pessoa perguntar se já está salvo, você tem que confirmar. E se não for verdade o que você está falando? Porque se não for verdade, não precisa se batizar. Para que se batizar uma pessoa que está salva? Ele pegou, ficou pensando, falei, não quero entrar na sua. Você prega o que você quiser. Mas eu já não vou pregar isso aqui, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza no cumprimento. Vamos dizer que você aceitar Jesus é um pedido de namoro. E caminhar na presença dele, vamos dizer que é o noivado, o casamento dar-se-á. No arrebatamento da igreja ou na ressurreição dos mortos. Se você não for arrebatado durante a vida de Jesus, ia acontecer de você falecer. Então tem coisa que você tem que ter certeza naquilo que você está falando para a pessoa.
vai trazer o seu esposo. Olha só o negócio. E aí a irmã creu, mas aí demorou um pouquinho. Está entendendo como que é o negócio? E aí a irmã chegou e falou assim: pastor, tem certeza que Deus vai trazer o meu esposo? O pastor falou: tem, mas depois ele ficou desesperado. Você não encontrar ele mais em casa, só estava na mata, no monte. Por quê? Ele falou que preocupou aquilo que ele falou para ela. Você falou: se Deus não fizer, ele ia mudar a casa dele. Ele falou que ia deixar a igreja tudo, porque é uma coisa que ele falou. Você está entendendo? A coisa que você tem que firmar, você tem que firmar, irmãos, aquilo que você falar, porque senão você entra numa classe dos hipócritas. A hipocrisia é tudo aquilo que não coincidir com aquilo que você está falando. Quer dizer, não é verdade. E que não é verdade é o quê? Viu como que é sério? Então muita gente está querendo pregar. Eu falei: prega, irmão. Quem quer pregar, prega. Mas examine, irmão. Examine. Quando fala muito apostarão da fé, tem muita gente que fala muito apostarão da fé. Nada a ver. Tu tem que examinar, prestar bem atenção naquilo que vai ser dito. Porque senão o preço vai vir, irmãos. O apóstolo Paulo até falou assim, ó, que é mais o juízo maior daqueles que ensinam, dos mestres, daqueles que pregam, daqueles que disciplinam os outros. E a cobrança é maior. Então entenda, você tem uma responsabilidade, então faça com zelo, faça aquilo que você tem certeza. Agora, uma certeza eu tenho: se você perseverar na presença de Deus, você vai ser salvo. Isso aí eu posso afirmar na sua palavra, porque é verdade, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é isso que eu estou falando, ser afirmação, certeza. Perseverar, não pecando, procurando fazer a vontade de Deus, o que é certo, aí sim. Está entendendo por que é sério o negócio? Até muitas pessoas falam: não quero pegar os pastores, não. Você tem que pregar e dizendo assim. Fala: não, a pessoa está certa, irmão. Porque o juízo vem e se ensina alguma coisa errada. Está entendendo? Então não tem, irmãos, como você dizer que você não falou, que muita gente vai estar ouvindo o que você falou. E está cheio de gente assim. Conheci com muita gente, irmãos, que não está indo mais para a igreja, porque pregou e não conseguiu chegar no tribunal. E na sua emoção falou bastante coisa. E depois, quando o pastor me via, sabe o que eu falava quando eu ia cooperar? Eu vou lá, que dia que eu escuto? Eu vou lá na sua igreja, até hoje nunca apareceu. Precisa falar, irmãos. Quando eu vou cooperar, não vou cobrar nada de ninguém. Está entendendo? Aí pensa que é uma coisa simples, mas se falou que ele não cumpriu, é o quê? Não é verdade. Quando não é verdade, é o quê? É mentira. E quem mente tem por pai a quem? Você viu como que é sério o negócio? Então tem que firmar aquilo lá. Agora o povo não, está na emoção falando, tal. Então tem que vigiar. Conversei com um rapaz, irmãos. Nunca vi ele chegou, estava tomando café lá na loja. Caiobá, Joel. E ele chegou para conversar comigo. Falou: você hoje é meu amigo. Eu falei: amigo, desamar. E você tem uma coisa interessante. Profetizaram várias coisas para ele, irmãos. Que ele pegou, olhou. E ele não cansou dos outros falar várias coisas para ele. Ele falou: irmão, você está enganado. Não é isso que você está falando. E a pessoa ficava brava, queria que a pessoa aceitasse pela verdade, falava que é o inimigo que está segurando. Ele falou assim: não era o inimigo, é porque a pessoa estava mentindo, não estava falando a verdade da parte dele. Ou seja, para alegrar o coração da pessoa, muita gente está inventando alguma coisa, falando do seu coração. Tinha uma irmã uma vez que ela estava tão batida, né? Eu já deve ter comentado isso aqui.
E o profeta não aguentou ver aquela irmã chorando. E ele não aguentou aquela moção tudo, profetizou para ela. Tem ouvido seu choro na madrugada, né? E tal, e seu lugar é aqui, a irmã nem orando estava e estava desesperada. Só estava com a roupa de uma pessoa. Está entendendo? Na empolgação. Para agradar a pessoa. E não é assim que funciona. E aqui eu estava lendo, irmãos, a Timóteo aqui, fiquei assim, bem preocupado assim, do que eu ia falar. E pensei, falei, e agora assim? Mas uma coisa assim, eu me animei. Quando essa carta chegou na mão de Timóteo, ele estava preso, irmãos. Você já pensou como que é a coisa? Alguém preso, alguém ali sofrendo, privação de tudo, com certeza, devia ter passado fome naquele lugar, devia ter passado sede, frio, várias doenças poderiam chegar até ele, que as prisões antigamente eram subterrâneas e tinha muita umidade, poderia gerar fungo e o pulmão da pessoa não ia resistir se a pessoa ficasse presa por mais de um ano. Morreria de alguma enfermidade. Só que quando ele manda essa carta, irmãos, ele manda uma carta assim para animar alguém que estava na igreja. Já pensou? Alguém que estava padecendo tudo aquilo lá, mandar uma carta animando o outro que já estava fazendo. Talvez esse você não teria essa coragem. Mas Paulo tinha uma visão do futuro, irmãos. Ele tinha certeza, ou tanta certeza é que ele disse que ele já estava sendo oferecido como sacrifício de libação, ou seja, ele já tinha convicção que ele tinha um lugar guardado no céu. E aí ele começa a instruir, ele fala que ele não estava se envergonhando por ele estar preso, ele estava ficando feliz, ele estava contente, porque a palavra de Deus não estava presa. Então ele foi animar Timóteo, considerado um filho na fé, porque Timóteo estava, irmãos, meio desanimado. Como que eu vi isso aqui? Através da palavra de Deus. Aleluia. Quando ele diz no versículo 8 do capítulo 1: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Já pensou, irmão? Tinha situação, irmão, que eu estava passando uma prova maior do que a pessoa que vinha para mim orar. Uma situação total de solidão. Para mais. E aí chegava a pessoa, irmão, pensei que você ora assim. Dava vontade de falar não. Que por dentro, só eu sabia Deus. Só eu sabia que eu chorava por dentro. Mas eu ergui minha cabeça, eu lembrava do que o apóstolo Paulo falava. E quando eu lembrava aquilo lá, eu falei, não, pode deixar, eu vou estar orando. E às vezes eu não levantava de madrugada, porque o cara aquilo lá eu levantava. Passado alguns dias a pessoa vinha e falava assim, irmão, Deus abençoou. E eu continuava. Continuava na prova. Nada dava certo. Você vê a prova que eu passei, os outros viam eu cair de avião, meu carro batendo, a bicicleta quebrando, eu caí dentro do buraco, eu afogando no rio. Você vê a situação do sonho, vê a situação que eu estava. Era a prova que eu estava passando. Mas quando alguém vinha, eu transmitia algo de positivo para a pessoa. Aí passaram meses, 6 meses na situação, aí a pessoa passa 2 meses de prova, ou não dá certo alguma coisa, fica aí, Deus, né? Aí uma irmã chegou e contou para mim. Não pedi para ela contar, não falei, Deus, eu quero que você use. Ela chegou e falou o que está acontecendo. E a partir daquele dia, Deus estava acalmando o vento. Não era parando, não.
era calmando. E aí eu entendi do que eu orava para a minha pessoa, que vinha mais ainda, mais tempo. Só que calmou um pouco. E aí eu aprendi a discernir todas as coisas. Foi desse jeito que eu aprendi a discernir as visões, através de muita paciência. Aí quando chegou mais um tempo e Deus usou alguém e falou: hoje eu estou te dando vitória. Aleluia. Porque eu estava orando com entendimento e estava entendendo. E a hora que Deus falava, eu entrava naquilo lá, porque eu sabia que Deus estava confirmando. Porque eu sabia que era uma bênção para mim. Porque eu estava orando naquilo lá, não misturava as coisas. Está entendendo? Então você precisa entender, não importa o que você está passando, não importa se você está desanimado ou está passando por uma provação muito grande, faça igual ao apóstolo Paulo. Ele sempre dava uma palavra positiva para Timóteo. Timóteo, em certo momento, pelo jeito, nem estava querendo pregar mais, irmãos. Porque quando Paulo mandou outra carta para ele, disse: ó, não despreze o dom que era em ti, que foi, né, te entregue em posição de mãos. Pregue. Deus não deu um espírito de covardia, deu um espírito de poder. Ou seja, a luta dele estava grande. Mas e alguém que estava preso, irmãos? Não é uma situação difícil, mas sempre dava uma palavra de conforto. Agora, infelizmente, não, irmãos. Fui em muitos lugares, a pessoa pega o microfone, na oportunidade da pessoa, fala as provas que está passando. No microfone. Em vez de transmitir um testemunho, transmite um testemunho. A pessoa também está esperando uma palavra de Deus para se levantar e ela cai talvez. Não importa o que você está passando. Talvez Deus está provando para você falar aquilo positivo. Igual um irmão uma vez foi falar positivo para um outro irmão. O outro irmão falou: mas você também está desse jeito? Ele falou assim: eu estou. Porque Deus mandou ter paciência. Vai chegar a minha bênção. Aleluia. Esse irmão ficou sem graça, está entendendo? A bênção dele estava para chegar. Mas por enquanto ele estava falando que Deus tinha que falar para a pessoa. Então, desse jeito. E nisso aí, irmãos, o que gerou na vida de Paulo para levantar tudo? As obras que ele fez, irmão, estavam sustentando a vida dele na presença de Deus. As obras que ele fez, as coisas boas, que eu vou colocar um nome para isso aí, as coisas boas que você faz. Por exemplo, quando você pega um dinheiro e vai lá no banco, abre uma conta. E quando você abre essa conta, quando você vai lá para você guardar um dinheiro, você chama o quê? Depósito. É aí que eu quero falar para você. Tudo isso, irmãos, que ele passou, gerou um depósito na vida de Paulo. E esse depósito que gerou na vida de Paulo, ele tinha esperança de transmitir para Timóteo, apacentar aquela multidão, dizendo para Timóteo que ele também tinha um depósito. Agora, eu pergunto: qual depósito nós estamos guardando para Deus nos sustentar através desse depósito? Você vê aqui, ó. Mas por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei que tenho crido, estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que Ele confiei, ou seja, guardar o depósito até aquele dia. Ou seja, as obras que Paulo fez, ele tinha certeza que era para a salvação da vida dele. Era algo de bom. Agora eu pergunto para você: quando você cai na luta, você tem um depósito para apresentar diante de Deus para Ele te livrar?